E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu trouxe de novo um tema muito importante sobre o Banco do Brasil para a gente fazer uma análise geral sobre ele agora com os últimos acontecimentos que tivemos aqui no Brasil, né? Então a gente teve aqui a condenação recente aí que aconteceu do Bolsonaro pelo STF, né? A maioria lá, né, foi 4-1 que votou pela condenação do ex-presidente. É óbvio que eles ainda têm aí recursos que eles podem ali utilizar, mas que não vão afetar diretamente a questão de redução de pena ou algo do tipo, ou que possam mudar ali a condenação dele que já foi feita, beleza? Lembrando que também tem um processo, uma questão de anistia, né, vamos dizer assim, que está acontecendo no legislativo e que pode, de alguma forma, isentar todos os réus ali, né, todos esses que foram condenados e poderiam dar uma anistia para eles ali, seria um perdão, né, por esses acontecimentos. Mas lembrando que o STF já apontou que isso aí provavelmente será considerado inconstitucional com base na legislação, né, na Constituição. Então, assim, dificilmente, por mais até que fosse aprovado isso, dificilmente consegue se recuperar. Mas analisando esse cenário, o que a gente pode extrair, né, de informações para a gente saber o que pode acontecer, né, com base no Banco do Brasil e até as instituições financeiras aqui do Brasil, o que poderiam acontecer. Primeiro ponto para trazer aqui para vocês, agora o Banco do Brasil está em R$ 22,31, né, então ele já subiu bastante aí, tem mais de 25% ali de alta comparado àquele valor de R$ 18,31 que ele chegou. Então, assim, teve uma recuperação grande. A gente sabe que no meio tempo disso aqui, várias notícias a gente já divulgou por aqui, referentes a qualquer notícia que saiu, seja da Lei Magnitsky, sanções dos Estados Unidos, qualquer coisa que foi acontecendo, a gente foi pontuando aqui, lembrando vocês sobre isso, tá? Aí, saiu uma informação aqui da XP revelando qual era o preço-alvo em Banco do Brasil. Vou até trazer para vocês aqui, rapidinho, essa matéria, que diz o seguinte: inúmeros investidores, pessoa física, acompanham religiosamente os preços das ações do Banco do Brasil ao longo de 2025, desde que a estatal reportou problemas em sua carteira de crédito ao agronegócio e sua cotação entrou em zona de pechincha. Só que os papéis da instituição financeira já saltaram mais de 25% a partir de 1 de agosto, quando bateu sua mínima no ano, que foi de R$ 18,35 por ação. Daí, é comum que muitos se questionam se ainda dá tempo, né, de aproveitar essa oportunidade, e aí foi o que a XP fez a análise aqui. Então, foi o que eles analisaram. O Banco do Brasil, valendo R$ 22,31 por ação, dia 12 de setembro. Caso as projeções da XP se confirmem na cotação de 25, o potencial de valorização para quem entrar agora seria de mais de 12%. Ou seja, a XP está colocando que o valor, preço-alvo ali, que valeria a pena ainda pagar, seria até R$ 25, certo? Então hoje ele estaria ainda ali com risco. Já considerando o preço-alvo anterior de 32 por ação, o ganho de capital seria R$ 43,43. Então antes, né, o preço-alvo que eles tinham era R$ 32, agora é R$ 25. Por que será, né, que a XP está bem menos otimista com a recuperação do banco, né? Então, teve até uma notícia recente que foi que o governo Lula ele vai liberar aqui 12 bilhões à estatal, que é justamente para a renegociação do segmento rural. Então, é uma notícia muito importante para o Banco do Brasil, porque ele é o principal financiador, né? O principal operador ali de crédito, né? Que fornece crédito ali para as pessoas do agro. Enfim, então, o Banco do Brasil ele é o maior que tem no Brasil que fornece esse crédito. Então, isso aqui é um ponto bem importante aqui para trazer para vocês. E aí, enfim, o que eles dizem, né? A XP, apesar do BB do Banco do Brasil, né, está sendo negociado a bons múltiplos, né? Eles entendem que parece esticado em relação às médias históricas, e a combinação de recuperação lenta, que seria o ROI baixo e dividend yield modesto, nos leva a manter o rating de neutro, tá? Então, eles até colocam aqui que custo de risco pode atingir 4,5%. Eles tinham falado aqui, acho que do dividendo, pequenas empresas, Aqui, ó. Contudo, o XP projeta que o dividend yield do Banco do Brasil fique modesto 4,8 no acumulado dos próximos 12 meses, uma vez que o retorno de dividendos comprometido é comprometido por um ROI abaixo do custo de capital e um payout de 30%. Esse valor que eles colocaram aqui de dividend yield foi o mesmo que eu coloquei na minha projeção, tá? Então, assim, é um cálculo bem simples que dá para todo mundo fazer, tá? Tá nessa linha amarela aqui do Banco do Brasil, e na minha projeção ele também pagaria aqui um dividend yield de 4,93, né? Ele colocou 4,8, aqui no meio deu 4,93, tá? E aí vocês veem que realmente é muito pouco dividendo. Além do ROI tá bem baixo. No meu caso aqui tá dando 11,10. Então é muito baixo. Margem de segurança tá até negativa para mim. Então é de muito risco nesse exato momento. É óbvio que quando ele apresenta uma recuperação de lucratividade e tudo mais, isso aqui vira muito rápido, né, no cenário aqui. Claro que se a lucratividade subir aos poucos, aí realmente o negócio vai ser bem devagar e bem lento aqui, que é o que eles também estão pontuando aqui referente ao Banco do Brasil, que a XP tá pontuando, beleza? Bom, além disso, tem uma informação que eu para trazer aqui. Isso aqui a gente já falou sobre a renegociação, da possibilidade de novas sanções. Com esse
resultado da condenação do ex-presidente, é óbvio que se cria, né, se continua ali, existe tanto o filho dele está lá nos Estados Unidos e conversa internamente ali com algumas pessoas ao redor do presidente Trump, né, e aí eles conseguem nessa artimanha ali fazer com que o presidente, né, aplique ali mais sanções ou cobre mais alguma coisa. Teve a questão da taxação aqui para o Brasil de alguns produtos que ainda está em vigor, então são vários problemas ali que acabam gerando. E existe também essa possibilidade de novas sanções depois desse resultado da condenação do ex-presidente, né? E aí, ó, eles colocam aqui, vou ler a matéria só um pedacinho aqui só para vocês entenderem, né? Os Estados Unidos, eles podem implementar novas sanções em reação à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro contra o Brasil já na próxima semana. Segundo a análise de Jana Nelson, ex-subsecretária de Defesa dos Estados Unidos, as medidas surgem em um momento de tensão entre os dois países, especialmente após recentes decisões do STF e tudo mais. Possíveis cenários, de acordo com Nelson, existem 3 cenários prováveis. Primeiro, o mais simples, envolve restrições de vistos, uma medida que afeta diretamente quem deseja entrar nos Estados Unidos. O segundo cenário contempla sanções financeiras, semelhantes às já aplicadas ao ministro do STF, Alexandre de Moraes. Pode ser que venha a aplicação de sanções para os outros ministros que também votaram pela condenação, como o Zanin, Carmen Lúcia, o Flávio Dino e tudo mais. E o terceiro mais grave seria a obrigatoriedade de implementação de sanções financeiras pelos bancos, né? Então, Nelson destaca que até o momento instituições como o Banco do Brasil não foram obrigadas a implementar tais medidas, principalmente devido à base jurídica débil das sanções existentes, tá? Assim, ela diz que isso pode ser mais grave. Eu diria que nem tanto existe essa gravidade, até porque já teve ações do próprio Banco do Brasil em que ele mesmo já disse que fez o bloqueio do cartão dele e que ofereceu um outro que seria um cartão Elo. Então, não vejo nenhum problema com relação a isso. E caso eles venham a cortar ali algum tipo de relação, poderia ser visto algum outro banco também aqui no Brasil para poder seguir a vida, tá? Existem outras ações que poderiam ter maior impacto, né? Como bloqueios às tecnologias, como Swift e tudo mais. Então, esses tipos de bloqueios aí sim afetam não só o Banco do Brasil, tá? Mas outras instituições aqui no Brasil, beleza? Beleza. E aí, a especialista ressalta que a situação agora em Washington, ela está momentaneamente afetada. Então, vamos dizer, deu uma apaziguada um pouquinho, porque está rolando a questão do assassinato lá do Charlie Kirk, que pode atrasar um pouco algumas dessas decisões, né? Que poderiam até ser mais rápidas e aí afetar rapidamente. No entanto, ela indica que o governo americano está se preparando para todas as possibilidades, né? Nelson também aponta que o andamento das sanções pode depender do nível de atenção do Donald Trump dedica à situação brasileira, considerando que ele tem sido um dos principais impulsionadores dessas medidas. É aquela questão, existem tantos problemas que os Estados Unidos estão entrando com outros países, com vários outros países, com a Rússia, com a Índia, com a China, enfim, ele está comprando briga com todo mundo, a realidade é essa. E aí, esse comprar briga é porque quer ficar em evidência, obviamente, né? Na primeira passagem dele, não ficou muito apagado, vamos dizer assim, porque não teve tantas ações dele, né? Enfim, não ficou muito aparente as ações dele. Agora ele está querendo realmente mexer com todo mundo, tá? Ele está querendo mexer com todos ali, então por isso que dessa vez ele veio, vamos dizer assim, mais ignorante do que as outras vezes e querendo ficar em mais evidência diariamente. Sempre tem uma notícia. Se você para analisar, hoje, de segunda a sexta, acho que só tirando sábado e domingo, sempre tem alguma notícia dos Estados Unidos. Seja uma taxa nova que foi inventada, seja uma briga de guerra ali que os Estados Unidos estão no meio, seja alguma coisa. Então sempre Estados Unidos estão ficando em evidência, porque basicamente eles querem estar em evidência, o presidente quer estar em evidência, quer sempre estar sendo citado ali em todos os pontos ali, em todos os jornais ali, são informações que ele sempre quer estar à frente, né? Sempre sendo ali colocado em destaque. O ponto ruim é isso, né? Porque fica mexendo e brigando com os países a todo momento e aí você entra em vários pontos aqui específicos, né? Então, assim, a gente tem esse cenário no Brasil, que é um cenário que pode ser que tenha mais sanções, pode ser que fique do jeito que já está, porque querendo ou não, né, nesse cenário, apesar do presidente Lula ter falado ali, né, que o país é soberano, eles vão continuar ali, eles não fizeram nenhuma retaliação. Então, esse também acaba sendo um ponto bem interessante. O fato de não ter feito nenhuma retaliação demonstra que o Brasil não foi comprar a briga que o presidente levantou. Então, assim, se ele compra a briga, então isso faz com que aumente a taxa ainda, piore cada vez mais o cenário, e aí fique nesse bate e volta, bate e volta, bate e volta. O ponto aqui é que realmente só teve essa ação, né, tá, eles fizeram mandaram um documento, algumas informações para a OMC, não tem
tanto impacto ali jurídico, mas é só para que entenda que tentaram de alguma forma, né, notificar sobre esse problema ali, essa falta de acordo com os Estados Unidos, né? Então o fato de não ter tido essa ação mais forte, vamos dizer assim, de responder diretamente, também traz uma tranquilidade, tá? Por mais que seja ruim para as pessoas que, né, estão exportando ali, então assim, é ruim para essas pessoas, mas para o país como um todo, se você se manter neutro, de certa forma os investidores veem isso como um ponto bom, como um ponto positivo. Claro, o governo também ofereceu ali alguns créditos ali para essas pessoas que foram afetadas diretamente. Então eles fizeram essa organização para conseguir apaziguar tudo. O bom foi não ter comprado a briga. Quando você compra a briga, aí sim você entra em problemas maiores, né? Que poderiam ter entrado naquela briga igual da China que aconteceu, né? Um taxava aqui e a China batia de volta aqui. Só que qual que é o ponto? São duas superpotências, né? A gente tá falando da China super bem desenvolvida e a gente tá falando dos Estados Unidos super bem desenvolvido. A briga dos dois, existe uma dependência muito grande dos dois aqui, mas existe uma força muito grande. Diferentemente do Brasil, não dizendo que a gente tem uma potência mais fraca assim, mas em termos de desenvolvimento, o Brasil ele é menos desenvolvido, né, do que os Estados Unidos, né? Ele tem algo mais robusto, tem uma economia muito mais robusta. Então, o Brasil brigar de frente com um país como esse, tomaria vários outros problemas aqui, outros tipos de sanções, outros tipos de coisas que poderiam afetar muito a gente aqui, ter que reparar isso muito rápido, que aí a economia poderia ou desabar ou realmente ter muitos problemas ali por conta disso, né? Por conta dessa briga ali, que é uma briga política, meramente política, a gente sabe que é isso que acontece, beleza? Mas tem esses pontos aqui importantes. E aí, para facilitar para você, que você já viu 200 vídeos sobre isso, eu vou trazer aqui para vocês, deixa eu puxar ele um pouquinho aqui de lado para vocês enxergarem melhor, uma análise bem geral aqui sobre o Banco do Brasil, né? A gente tava montando aqui, mas já vou trazer para vocês, beleza? Vou até aumentar aqui o tamanho dela, sem necessariamente. Então vamos lá. Bom, a análise do Banco do Brasil. O que a gente sabe que tem aqui no Banco do Brasil? Primeiro ponto, inadimplência do agro. Muito forte essa inadimplência do agro, certo? Que está acontecendo, cada vez piora. Então, assim, é um ponto muito forte que pesou muito para o Banco do Brasil, a inadimplência do agro. A safra ruim que aconteceu. Então, tudo isso fez com que aumentasse a inadimplência do agro. Sanções dos Estados Unidos e a Lei Magnitsky. Então, o que está acontecendo? Uma briga política, tá? Essas sanções aqui, a gente entra muito nessa questão de briga política. Então, né, por conta dessas ações que o STF está tendo ali com o ex-presidente, tá tendo essa briga ali, começou a ter essa briga, né? Tem também o filho dele tá lá nos Estados Unidos, toda vez ele diz que tá conseguindo alguma coisa lá com o pessoal interno ali, né, dos Estados Unidos, assessores do presidente e tudo mais, e aí eles conseguem de alguma forma, né, demonstrar que aqui no Brasil, eles sendo da direita, né, eles são bem similares ao perfil ali dos republicanos lá nos Estados Unidos, e aí consegue ter algum tipo de ação do presidente lá, Donald Trump, com relação aqui ao Brasil, tá? Além disso, tem a questão da inadimplência IRJ, que é a recuperação judicial de pessoas jurídicas, ou seja, não só a inadimplência do agro cresceu, mas a inadimplência das pessoas jurídicas também, e além disso ainda vem com recuperação judicial, que também inclusive estava rolando isso para o agro. Então alguns escritórios em específico, eles estavam buscando pessoas, produtores, agricultores e tudo mais, para que eles pudessem entrar com recuperação judicial. Veja, o cara do agro para entrar com recuperação judicial. Então uma pessoa que potencialmente não entraria com recuperação judicial, que talvez nem sabe que isso poderia ser feito, agora também está fazendo. Com isso, uma recuperação judicial, o que acontece? Se você está devendo algo, você consegue atrasar esse pagamento. Você consegue diminuir um pouquinho mais ali os juros que você vai pagar e atrasar ele muito mais. Então, isso faz com que você tenha que esperar mais tempo, que você precisaria pagar agora, pode ser que fique daqui para 2 anos. E para o Banco do Brasil, como é que ficaria isso, tá? Então, é um problema, porque ele perde dinheiro ali de giro, capital de giro. E aí, o que isso também gera? Mais provisões. O que são essas provisões? Teve aquela lei, eu já esqueci o número dessa lei, mas eu já falei em 200 vídeos aqui sobre essa lei, uma lei nova que saiu na CMN, né, que é referente às provisões por potenciais perca de crédito, tá? Ou seja, prejuízos que possam acontecer, ou seja, os calotes. Essas pessoas os potenciais devedores, potenciais pessoas que podem ali gerar calote, se ela já deixar de pagar, ela já entra como uma potencial perca e um potencial calote, e aí precisa o banco agora fazer mais provisões. O que são as provisões? Reservar dinheiro para esse possível calote que possa acontecer. Então, ele vai pegar um dinheiro que ele poderia usar ali para giro, para outros créditos que ele poderia oferecer, e agora ele tem que deixar reservado em caixa por conta desses potenciais calotes aqui, que antes tinham umas regras que demoravam mais para chegar nisso. Então, talvez, sei lá, depois que passava de 90 dias, é que o cara entrava ali nessa possibilidade de dar calote. Agora não, é muito antes. Então, assim, se já tá devendo, já entra, já precisa ter provisão para isso aí, beleza? Então, você imagina, se tá crescendo a inadimplência do agro, se tá crescendo a inadimplência de pessoas jurídicas, e agora você tem a nova regra de provisões, você tem que fazer o quê? Provisionar mais dinheiro, guardar mais dinheiro lá em caixa. Então, você tira de capital de giro para ficar ali em reserva de caixa por essas projeções aqui. E isso aqui também tem uma queda
queda de lucratividade para o banco, potencialmente. Você diminui o crédito que vai ser disponibilizado e você diminui o giro ali desse valor que poderia acontecer. Quais são os resultados que se tem, né? Com tudo isso que está acontecendo? Mais inadimplência, ela aumenta as provisões, tá? Esse é o resumo aqui do negócio. Aí, para essa questão da inadimplência, o governo está fazendo o quê? Ele está liberando ali os 12 bi, que foi liberado pelo governo federal para renegociações do segmento rural, beleza? Do segmento rural, beleza? Então, vai aumentar as provisões, porém, foi liberado 12 bilhões para renegociações do segmento rural. Ou seja, isso aqui entra como 12 bilhões para capital de giro, que vai ajudar e muito ao banco, e muito vai ajudar o banco, beleza? Show! Com relação às sanções dos Estados Unidos, ainda não tem como você dizer o que pode acontecer, tá? Mas eles já tomaram uma primeira ação que foi justamente o bloqueio dos cartões que são internacionais. Então eles fizeram aqui, né? Bloqueio, cartões internacionais, certo? E liberaram cartão de bandeira nacional, beleza? Que foi do Elo, tá? Então o que pode acontecer com relação a essas sanções, tá? Então assim, algo já foi feito para atender a Magnitics, que foi justamente esses bloqueios aqui, certo? A liberação do cartão de bandeira nacional talvez podem não ser visto como bons olhos para os Estados Unidos, para as pessoas ali que estão cutucando, né, esse tipo de ação. Não se sabe se o que pode acontecer, né? Tem que ver realmente os próximos acontecimentos, né? Mas pelo menos algo já foi feito. Então assim, entre você não fazer nada e fazer alguma coisa, já fez alguma coisa. Eu diria que esse é o ponto aqui que pode ser analisado. O que é que pode piorar nesse tipo de cenário sobre as sanções? Eles podem justamente fazer o quê? Eles podem solicitar mais sanções para outros ministros, então podem entrar mais outros ministros nesses bloqueios aqui de cartões internacionais, assim como também eles podem começar a restringir alguns acessos aos sistemas ali que eles são detetores, basicamente. Então tem o SWIFT e tudo mais. E aí sim, aí você começa a entrar em algumas coisas mais graves que podem limitar muito o giro aqui do banco do Brasil, mas não só do Banco do Brasil, mas outros bancos aqui também no Brasil, beleza? Então assim, pode ser simples, quase nada, que só afeta diretamente as pessoas, os ministros, ou pode ser algo um pouquinho mais complicado, envolvendo mais pessoas, e aí começa a entrar num problema maior, beleza? Mas por enquanto é isso aqui que se tem, certo? Então essa questão aqui da inadimplência, além dessa questão dos 12 bilhões, ele vai melhorar um pouquinho para o banco aqui, de poder ter esse giro, tá? E uma outra informação sobre que existe são baixos dividendos, tá? Ou redução de dividendos. O que acontece? A gente teve, obviamente, está tendo mais provisões, então se você precisa de ter mais provisões, você tem uma queda na lucratividade, né? Na verdade, você tem inadimplência, a inadimplência são várias pessoas que não estão pagando, você já cai sua lucratividade. E além disso, você precisa fazer provisões, então cai mais ainda a sua lucratividade. Você tem que tirar dinheiro do seu lucro para você estar guardando, né? Para você estar colocando em caixa. Então, com todas essas quedas, tanto de inadimplência quanto de provisões, e essa lucratividade caindo cada vez mais, o que é que você vai ter? Redução de dividendos. E a redução de dividendos torna o banco menos atrativo. Menor atratividade significa que potencialmente você vai ter menos pessoas investindo, certo? Mais pessoas que vão vender, porque vai pagar menos dividendos recentemente, e às vezes acontece até de pessoas entrarem e saírem só em momentos específicos que vai ter pagamento de dividendos. Então, o que eu diria? E inclusive, eles iam divulgar os dividendos aí agora, recentemente em agosto, e eles mudaram esse plano para só ser divulgado lá em novembro desse ano. Então, por eles terem também alongado isso, já demonstra preocupação. Então, dividendo deve ser pouco, tá? Então, essa redução de dividendo aqui diminui a atratividade, beleza? Diminui a atratividade barra investidor, beleza? Então, isso aqui é importante trazer para vocês. Então, entendam. Resumindo toda a história aqui do Banco do Brasil, já falei vários pontos aqui sobre vocês, mas o que é importante a gente entender, tá? Que inadimplência continua alta, por mais que a gente tenha um ponto positivo, que são 12 bilhões aqui só para renegociações do segmento rural, pode ser que isso aqui dê um gás para o banco, porque são 12 bilhões, é muita grana, só que lembrem-se que o banco tem mais de 400 bilhões de crédito que foi liberado só para o agro, é 400, não é bilhões, né, na verdade, é bilhões mesmo, 400 bi para o agro, é isso mesmo, é 400 bi para o agro, eles têm 400 bilhões fornecidos para o agro, mais ou menos 400 bilhões que foram fornecidos também para as pessoas jurídicas, e eu acho que está ali próximo dos 400 bi, que é também para pessoas físicas. Então, nada, eles têm 1 trilhão e 200 bilhões que estão fornecidos de crédito, só para vocês terem noção. Então, o quanto que 12 bilhões vai gerar para eles, né, no meio de 400 e tantos bi? Então, assim, é muito pouco, tá? De fato, é muito pouco. Mas é alguma coisa, poderia ser zero, né? Então, nada, eles estão tendo algum investimento aqui com relação a isso, que de certo modo pode ajudar de alguma forma aqui. Então, por exemplo, até o cenário
das provisões aqui, isso vai ajudar bastante. Pô, eles precisam lá, toda hora tá tendo que colocar não sei quantos milhões ali para deixar como provisões. Uma injeção de 12 bi ajuda demais nesse capital de giro e para essas provisões aqui do banco. Então pode sim dar uma aliviada para o banco. Isso pode melhorar sim, dar mais capital de giro para eles ali. Então pode ser que sobre mais a lucratividade do banco agora com isso. E aí realmente atraia mais investidores e aí sim volte a crescer ali rapidamente. Mais pontos que podem acontecer que a gente não sabe, questões lá de sanções que realmente a gente não sabe o que é que pode acontecer, e a redução dos dividendos que é esperada normalmente, beleza? Então eu diria que nada, o banco talvez, dependendo de como vai ser o setor, dependendo de como vão ser a recuperação do agro e tudo mais, pode ser que daqui com um ano é que a gente comece a colher frutos ali de uma estabilização do Banco do Brasil, de um início de recuperação. Então se é um ano, você imagina aí o quanto tempo não vai levar para ele poder ter essa recuperação ali, beleza? Mas ele está em preço já alto, 22,31, começando a recuperar tudo isso. Caso se mantenham dessa mesma forma que eles estão, ele deve ir subindo cada vez mais. E quando eles divulgarem os resultados do próximo trimestre, a gente vai ter noção se realmente essas renegociações foram liberadas, o quanto foi o impacto para o banco nesse curto espaço de tempo. E aí sim, com base nesses resultados, a gente muda as projeções para o ano, né, de 2025, né, para o último trimestre que vai faltar. E aí a gente vai conseguir ter mais ou menos uma realidade ali do que pode acontecer com o banco, beleza? Bom, essas são as informações, tá? O vídeo ficou um pouquinho longo, mas é importante trazer todos esses detalhes para vocês que vocês consigam entender o que faz sentido ser analisado, o que faz sentido, os pontos aqui importantes sobre o Banco do Brasil. Por enquanto, o que está quente são esses assuntos aqui, tá? Não vejo nenhuma outra informação mais importante do que essas que estão aqui referentes ao Banco do Brasil. E é isso. Se você gostou do vídeo, se inscreve aqui no canal, tá? Ajuda a gente aqui a movimentar, trazer mais vídeos para vocês, beleza? Bata no sininho para receber a notificação quando tem vídeo novo aqui, beleza? Dá um like no vídeo e comenta aqui se você ainda está investindo no Banco do Brasil ou se realmente está esperando para ver qual é o melhor momento ali do Banco do Brasil, se ele pode se recuperar. Se você estiver trocando por um outro banco, comenta também. Ó, troquei por esse banco aqui porque eu acho que vai ser melhor, porque eu acho que está mais confiável e tudo mais, beleza? Bom, obrigado por assistirem até aqui. Até a próxima.